Pai do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor, irmãos, em Jesus. Esse aqui é o Daniel, meu sobrinho, e vocês têm visto um vídeo dele aí circulando, onde está ex-MC que deixou, né, a fama e começou a seguir a Jesus. Vocês viram as fotos, o testemunho dele, e hoje ele vai estar relatando um pouco como é que foi a vida dele no começo, quando ele conheceu a Jesus, e depois quando ele começou a se envolver no mundo do funk, onde ele foi ali até mesmo conhecido por esses cantores aí da mídia. Ele vai estar relatando um pouco da história dele para a glória de Jesus, amém? Irmãos, antes de eu começar a contar o testemunho, quero ler uma palavra de Salmos 23, que quando Jesus chegou na minha vida, a primeira palavra que eu falei na rede social, para desligar da rede social, foi essa palavra que veio bem na minha mente, que eu creio que foi o Espírito Santo que trouxe sobre mim, que é em Salmos 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Foi a primeira palavra que veio diante de mim. Irmãos, quando eu comecei no funk, eu era adolescente, tinha cerca de 12 anos, na escola, onde todo mundo cantava funk, rimava, e eu entrava nesse clima aí de rimar, de cantar um funk com a molecada. E nessa ida eu comecei a conhecer o cigarro, comecei a conhecer a maconha, comecei a conhecer a bebida alcoólica, e dali foi indo o pensamento de virar funkeiro, né? E todo mundo começava a me chamar de Dandan. E todo mundo onde me via me chamava de Dandan, MC Dandan, MC Dandan. E dali eu comecei a entrar na rede social e mudei meu nome para MC Dandan. E dali foi indo. Isso foi tendo conhecimento na vila onde eu morava, onde eu moro, né? Nos bairros, nas pessoas da escola. E tudo ali foi conhecido. E aí eu comecei a fazer música, comecei a fazer letra, só que eu nunca fui de compartilhar. E aí teve uma vez que comecei a colocar na rede social fotos, comecei a mostrar eu bebendo, eu fumando, dali todo mundo começou a reconhecer realmente que eu tava querendo ser MC, e daí a cerca foi o tempo passando, eu deixei, fiquei parado, aí na cerca de 17 anos eu voltei de novo a cantar, eu voltei de novo a correr atrás desse sonho que eu tinha, e de tanto esforço, esforçava nas coisas de funk, comecei a ir no estúdio, comecei a até, né, ir nos bailes, cantar também. Então o diabo já foi te abrindo as portas. O diabo já começou a abrir as portas pra mim, começou a colocar pessoas também que é do funk, começou a colocar pessoas que é de DJ, essas coisas, sabe? Começou a interagir, o diabo começou a colocar pessoas que é dono das festas pra mim interagir com eles. Eu comecei a interagir com eles, eu ia começar a gravar um clipe. E tava, né, tudo preparado no funk, na cerca de 20 anos, estava tudo preparado para mim. O diabo já estava com a bandeja enorme para mim, de sucesso, já estava preparado para mim, já, né, um contrato nessas coisas do funk. E comecei a ter um contato com a GR6, com esses funkeiros aí que é bem famoso, sabe? E nessa ida, eu tava muito viciado, queria todo dia droga. E tudo que eu tinha, eu gastava nas drogas, não ajudava em casa. E estava tudo atribulado na minha mente. E eu comecei a passar perseguições. Não é de pessoas, mas espiritual. Eu não conhecia Jesus. Eu não sabia porque Jesus estava na cruz do Calvário, foi na cruz do Calvário por nós. Eu não tinha noção do que era a salvação da vida eterna. Eu só sabia que Jesus era bom, e Deus era bom, e Deus abençoe. E dessa ida, eu peguei e fui orar. E eu fui orar para Deus, pedir para ser, né, funkeiro famoso. Pediu para ser MC. Pedi para ser MC. E eu orei dentro do carro e pedi para Deus. E aí Deus me deu um tempo de escolha, né? Aí ele veio um tempo de escolha de eu querer saber a verdade, eu queria ser um funkeiro para ajudar as almas, para ajudar as pessoas que não tinham necessidade. Você tinha intuito de querer ajudar igual os funkeiros fazem. Igual os funkeiros fazem, eu tinha intuito, né? Porque eu vi os funkeiros ajudar, eu também tinha esse amor de ajudar as pessoas. E daí eu pedi pra Deus isso daí, né? E passou um tempo, eu cheguei num carro que eu não sabia o que estava mais acontecendo, eu começava a falar, nossa, as coisas tá dando tudo errado, né? O funk até ia, mas a minha situação, o meu medo, o meu modo com a minha família, tava tudo beira abaixo. Os amigos, tudo beira abaixo, sabe? Que eu não sabia o que eu tava fazendo. E eu comecei dentro do carro, andando assim dentro do carro, comecei a falar, por que tá acontecendo tudo errado? Eu quero saber a verdade, As pessoas começaram a falar pra mim, uns amigos que eu tava andando começou a chamar eu pra ir na igreja, eu falava que eu não queria, no tempo de Deus.
Sempre colocava para amanhã. Para amanhã, tudo para amanhã, tudo Só pra queria amanhã. a festa, Só queria curtir, a festa, curtir. só deixava para amanhã. Deixava para amanhã. Nossa, se sua amanhã não chega, hein, varão? Imagina. Imagina. E foi dito e feito, né? Teve momentos que eu queria se matar, né? Teve momentos que eu parei na ponte. Deixa eu fazer uma pergunta pra você aí, como é que é da sua alma? A minha alma era vazia. Tinha amizade, mas o Tinha sorriso amizade, não o sorriso era verdadeiro. O sorriso era enganador, né? Era bem enganado. Era muitos amigos aí? Era muitos amigos, né? Muitos amigos. Gostava de ostentar, Daniel? Gostava de ostentar. Você reparou que o funk hoje, pra você ser elevado, você tem que falar do quê? De relação sexual. Tem. Você tem que falar de bebida. Isso. Você tem que falar de roupa. querer humilhar também o seu próximo, porque aquele que não acreditava em você vai ter que acreditar agora. Isso mesmo. Então, tipo assim, uma manipulação onde o diabo cria essa prisão na mente do homem de querer ser alguém, de querer ser exaltado, ovacionado, aplaudido. Isso mesmo. E isso o diabo colocou no teu Colocou. Eu queria também ser aplaudido, né? Até quando eu usava as roupas de marca, essas coisas, via soberba sobre mim, via o orgulho, via, eu tô com a roupona, marcona, relojão, colardão. Então, eu já achava que era o MC Achava que era todo. Pensava que era o Bambambam. A estrela, né, irmão? É, a estrela. Onde eu passava, eu pensava que eu tava chamando atenção. Todo mundo olhava pra mim com aquela cara, falava assim, tá olhando, né? Não sei o quê. É, mas entendeu? isso que o diabo põe, né, É Daniel? isso que o diabo colocava, entende? E aí nessa cerca que o diabo tava armando pra mim, eu comecei a ter visões, comecei a ver coisas sobrenatural. Depois desses dias, comecei a ter perseguição nas ruas. Aonde andava, pensava que tinha alguém correndo atrás de mim. Você sentia alguém? Sentia alguém atrás de mim. E deixa eu falar pra vocês, irmão, isso que ele tá falando é algo real. A gente lida com isso, a gente sabe que o inimigo, ele vai perseguir às vezes as pessoas. Ouve barulho de passo atrás deles e olha pra trás e não vê ninguém. Não vê ninguém. E deixa eu falar pros funkeiros que vai estar ouvindo aí. Às vezes você acha que você tá indo num caminho certo, você acha que Deus tá te elevando, mas verdade. uma coisa eu te digo, nem tudo é Deus que eleva. Não. Quem elevou Jesus no alto do pináculo e mostrou toda a glória, mostrou todos os reinos lá em cima na montanha, foi Satanás. Diabo. Então o diabo levanta, muitas das vezes você nem vê fazendo música que faz em prática ao sexo, à prostituição, à bebida, ao tráfico, ao crime, ao homicídio. Então às vezes você acha aí que você está indo para um caminho certo, irmão, mas você está indo para um lugar onde há ranger e fogo e larva, né, que nunca se apagará, onde irá te queimar verdade, para a eternidade. É verdade. Então aqui, ó, tá aqui um ex-irmão funkeiro que se arrependeu e entendeu que o caminho que ele estava caminhando não era certo, não era de paz, irmão. Então não quer te anunciar que a esperança para sua vida ainda. A esperança ainda. E nessa ida, comecei a falar com Deus, porque eu tava com medo, né? E a única coisa que a gente vai para quem? A Deus, a Jesus. E eu comecei a falar com Deus, depois de um dia, Deus me mostrou em sonho para mim, né? Que a glória não é do homem, a glória é de Deus. Começou a mostrar para mim, quando eu via na tela do celular, eu via as pessoas lá cantando seu sucesso, Deus falava para mim, né? Que o diabo coloca que a pessoa venha ser adorada. Então ele levanta uma pessoa, tipo, o diabo estava te levantando para que ele pudesse levar mais almas a perto dele. O diabo. Então você foi uma ferramenta. Eu ia ser uma ferramenta dele, na mão do diabo. Um certo dia eu fui trabalhar, não lembro a data, mas eu fui trabalhar. E quando eu fui trabalhar, uma pessoa da empresa que eu trabalhava estava no escritório. Ele desceu e me chamou para ir lá fora. Eu fiquei com medo de ir lá fora. Eu não queria. Aí ele foi e foi nele, só me chamou e foi andando para ir para fora. Aí eu olhei para ele assim, veio algo que me impulsionou para ir lá fora. Para ouvir a palavra. Para ouvir a palavra. E eu não sabia que ele ia pregar. E eu cheguei e fui lá fora. E ele nunca pregou para mim. Ele sempre foi legal, mas sempre, né, tratou eu bem assim na situação da minha mente, de eu pensar. E nós foi lá fora, ele começou a pregar para mim. Começou a falar tudo que está acontecendo comigo, das perseguição, do meu pensamento de ser funkeiro, da situação que está acontecendo com o meu dia, que eu nunca contei para ninguém. E dali ele começou a pregar para mim, falou que a igreja será arrebatada, que será no tempo como de Noé, mas não será como água, mas será como fogo. Só que você não entendia, né? Mas eu não nem entendia sabia isso. Quem era Jesus. Eu não sabia que era Jesus. Eu não sabia nem sobre a arca. Até que num certo que eu fui até na igreja católica, eu não sabia porque eles faziam aqueles teatros lá de crucificar Jesus lá. Eu não tinha essa noção, sabe? Só sabia que Deus era bom. E aí ele começou a pregar para mim, começou a explicar sobre a palavra de Deus, começou a falar sobre o Espírito Santo.
Uma coisa que eu nunca soube era sobre o Espírito Santo. E aí ele começou a falar para mim do Espírito Santo. E dali ele falou assim, para você saber que é o Espírito Santo que está falando contigo, você vai ver atrás de mim uma pomba branca. E aí quando ele falou isso aí, ele começou a voltar na pregação. E ele dando risada, falando normal, como se fosse acontecer mesmo. E de repente eu olhei para cima assim, meus olhos subiu para cima. Não foi porque eu quis, mas meus olhos subiu para cima dele assim, eu vi a pomba branca. Ela voou 3 vezes assim e sumiu. Muito linda, branco, mas não é branco assim normal. Uma cor bem reluzente, assim, bem iluminada. E ela passou assim e sumiu. E depois daquele momento eu fiquei paralisado. Falei, meu Deus, coisa de cinema acontecendo na minha frente. Eu falava assim, isso aí não existe. Passou em mim, né? Mas ele começou a falar e quando a pomba passou, ele deu risada. Ele, tipo assim, parecia que sabia que estava acontecendo a pomba passando atrás dele. E ele estava na minha frente. E dali, depois daquele momento que ele pregou, ele falou assim, amém. Eu falei, amém, tá bom. Aí ele falou assim, vamos subir lá que eu quero conversar com você. E quando eu subi no escritório com ele começou a falar com o escritório, eu comecei a chorar. Comecei a me arrepender, porque ele falou sobre arrependimento. O Daniel só tá abreviando, para você não poder entender. E eu comecei a chorar, e dali eu fui embora. E aí quando eu cheguei em casa, eu vi o sobrenatural. Sua vida também não foi mais a mesma não depois foi mais a mesma. Hora, né? Depois daquela hora, eu não queria ir pra molecada, porque eu tinha marcação com as pessoas, com o jovem, do funk. Você já tinha uma agenda, já tinha uma agenda para compromisso para ir com os rapazes lá, para fazer um besteiro e tal. E nesse dia eu não lembrava mais nada de amigo. Eu só queria chegar em casa e orar e ler a Bíblia. E eu fui embora e eu cheguei em casa. Quando eu olhei assim, minha irmã estava dentro do quarto assim. Minha irmã também não tinha noção do que estava acontecendo comigo. E eu olhei assim o meu quarto, eu vi como se eu estivesse dentro do mar. Quando a visão abre. A visão abre, sobrenatural assim. Eu comecei a ver como coisas brilhantes, começou a brilhar. Minha visão estava diferente, não era como terrena, sabe? E depois desse dia, a noite veio, eu não consegui dormir. Aí eu postei até no Instagram, marcando que meu nome não era mais Dandan. Falei, meu nome agora é Daniel, e o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E depois disso, eu peguei e chamei um rapaz que estava toda hora me chamando para ir na igreja. Falei assim, pô, tem como nós ir na igreja hoje e tal? Aí ele falou assim, vamos para a igreja às 7 horas da manhã. Aí eu peguei e fui nessa igreja, e dali foi começando a entender quem era Jesus. Fui na igreja com ele, só que eu não me senti bem lá, porque estava me ensinando de forma errada. E me batizou de forma errada, né? Mas não é porque eu sabia, mas o Espírito Santo, ele começou a me direcionar. Porque eu não sabia o que estava acontecendo, eu só começava a falar com Deus assim, pedia para Deus direção. E ele começou a mostrar para mim a direção. Aquilo que estava dentro da igreja estava errado. E dali eu falei assim, Deus, me direciona para o lugar certo. Aí eu vi a igreja Deus Amor de joelhos orando. Toda vez que eu passava, eu estava orando. E Deus me soprou assim e eu olhei. Aí quando eu olhei na igreja, ele estava orando. Ele falou assim, assim é minha igreja, de oração. Aí eu peguei e falei, tá bom, amém. Aí eu peguei e fui para Deus Amor. E dali, no dia que eu fui na Deus Amor, era dia de ceia. E nesse dia de ceia, Deus usou o irmão e falou tremendamente comigo. E realmente, aí no outro dia eu fui de novo na Deus Amor e usou de novo o irmão pregando, falando sobre que Satanás ele prepara bandeja para nós, prepara os luxos, prepara a fama, mas tudo isso é passageiro tal. E começou a explicar para mim que o verdadeiro é o reino do céu, é o caminho de Jesus, é seguir a verdade. Glória a Deus. E dali começou a frutificar dentro de mim. Porque quando a palavra vinha, irmão, quando a palavra vinha em mim, parecia tão fervorosa que tudo que entrava fazia sentido. Eu comecei a falar, nossa, é verdade. Eu comecei a aceitar a palavra dentro de mim. E nisso comecei a alegrar. O meu coração foi alegrar. Começou a alegrar, eu comecei a alegrar. E daí começou a acontecer os mistérios. Eu acordava todo dia, 6 da manhã, 7 horas da manhã. Começava a orar, começava a ler a Bíblia. Eu não sabia ler. Tipo assim, eu li as palavras, mas o que eu lia eu já esquecia depois. Eu li e esquecia, não conseguia afirmar o que eu estava entendendo. E começava a orar, jejuava. Irmãos, na primeira semana, eu jejuei a semana assim, eu não comia, não conseguia comer. Eu só sabia que eu tinha que jejuar. E dali, minha mãe ficava louca comigo, ficava brava comigo, porque eu não comia, me forçava a comer. Aí começa os levantes, né? Começava os levantes, me levou para clínica de operação. Me levou para internar. É para internar ele, que achou que ele tava doido. Falou que eu tava doido. Eu cheguei, fui trabalhar no outro dia, né? Eu cheguei aí até no serviço para conversar lá.
eu fiquei nu, né? Me abri assim para Jesus, eu estava me entregando para Jesus. Para mim não queria saber nada dessa terra. Eu já falava para Deus, me leva daqui, me leva daqui. Eu já sabia que eu queria ser salvo, né? Eu já queria ser salvo, já queria ir embora dali. E eu fiquei nu ali e tal. Aí eles me levaram para a clínica, achou que estava louco, me deram um remédio para mim. Aí comecei a passar por tratamento. Aí a mulher falou assim, fala mais uma vez de Jesus, vou tacar remédio em você, vou multiplicar o remédio. E eu, normal, falava de Jesus, né? Eu começava a passar nas pessoas, começava a tocar nas pessoas assim, sentia que ela estava precisando de um toque, eu tocava nela assim, e as pessoas não entendiam. Aí eu teve esse momento assim com Jesus, né, de ir para a igreja, de buscar, de orar, de jejuar, de ler a Bíblia. Eu não entendia porque estava fazendo, mas eu fazia, porque ele falava em mim para me fazer e eu fazia. Eu mostrava para mim a Bíblia na minha frente e eu ia lá, ia ler, entendia que era para ler. Aí comecei a ler, comecei a buscar a Deus. Deus começou a me mostrar para mim em visão primeiro, né? Eu cheguei a ser meio elevado, né? Fora do meu ser, né? Fui levado com uma visão assim que tinha várias terrinhas sendo subidas no alto assim, com várias pessoas louvando e adorando a Deus. Várias terrinhas assim, de terra para lá, terra para cá subindo, e o que ficava era destruído, e essa terra subia e essas terrinhas tinha as pessoas louvavam assim. E eu falava assim, Senhor, porque estava acontecendo isso, né? Porque as pessoas estavam subindo. Ele falou assim, que eram as orações da igreja e os louvores estavam chegando até o céu. E que eu posso dizer para vocês, irmãos, aleluia, o melhor caminho é Jesus. É Jesus. E que eu posso mais uma vez dizer para vocês, quando você conhece a verdade, não tem como você falar assim, eu quero voltar para o mundo, irmãos. Não, irmãos. Se você conhece realmente a verdade de Cristo, você se esforça o máximo. Nem que você tá, né, caído assim, ó, com o pé assim, empurrando, mas você não larga. Permanecer, né, varão? Você permanece. E como é que hoje a vida com Cristo é bênção, né, varão? É bênção, irmão. É bênção. Mesmo que você tá na prova, passando prova, passando perseguição, você dá glória a Deus. Sabe por quê? Porque você sabe que Deus está contigo. E outra, irmão, o evangelho não é só bênção, não é só paz, não é só alegria. Você passa a luta e tribulação, né? Isso passa. Mas em tudo a gente tem que dar graça e permanecer no evangelho. Né, varão? Amém? Amém. E a misericórdia de Deus, ela é tão maravilhosa que ela chegou em mim quando eu pedi perdão realmente e larguei. Quando se humilhou, ele veio. Quando eu se humilhei, ele veio. Aleluia. Amém? Vamos supor, você quer largar os seus vícios? É só dar um passo, eu não quero mais. E vai e começa a seguir Jesus. Acabou, meu. Amém, irmão? Então Amém? Busca Jesus, se arrependa enquanto há tempo, que ainda há esperança. A esperança. Ficam todos na paz. Na paz do Senhor Jesus. Quem sabe... Uma próxima a gente fala de novo. Mais uma live, que a vida dele é bem extensa. É bem grande. Paz do Amém? Senhor. Paz do Senhor. Deus abençoe a todos.